Havendo um número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Edson Zanata para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 57ª sessão ordinária em 12 de agosto de 2014. Presidência dos senhores vereadores Jorge Felipe, presidente, e Edson Zanata, a convite. Às 14 horas, com a presença dos senhores vereadores Paulo Messinas, Márcio Garcia, Dr. Jorge Manaia, Carlos Bolsonaro, Jefferson Moura, Júnior da Lucinha, Jimmy Pereira, Renato Cinco, Edson Zanata, Dr. Gilberto, Carlos Caiado, Paulo Pinheiro, Verônica Costa, Marcelino de Almeida, Raimon, S. Ferraz, Elton Babu e João Cabral. 18, assume a presidência o senhor vereador Edson Zanata e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador João Cabral, ambos a convite. Encerra-se a sessão às 16 horas e 29 minutos. Obrigado, vereador Edson Zanata. Não havendo orador inscrito, a presidência franqueia a palavra, com a palavra, o nobre vereador Dr. Eduardo Moura. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, funcionários, assessores, técnicos, imprensa, senhores e senhoras que nos assistem nesse momento através da TV Câmara, cumprimento a todos e, logicamente, que nós não podemos deixar de dizer do nosso pesar, e eu tenho certeza que falo em nome de todos os vereadores, funcionários e todas as pessoas que estão ligadas direto ou indiretamente a esta casa, pela morte do candidato à presidência da República, Eduardo Campos, em acidente aéreo em Santos. Senhor presidente, eu nem gostaria de falar sobre sua trajetória política. Eu senti, quando soube da sua morte, um sentimento de tristeza, de pesar, pelo homem, pelo pai, pela pessoa que tem 5 filhos, pela trajetória que já teve na sua vida política e que poderia ainda, junto dessa família, trazer tanto benefício. Eu lembrei imediatamente que ontem eu estive na escola da minha netinha, de 2 anos e meio, numa homenagem ao Dia dos Pais, e o seu pai está na Itália, trabalhando, não está aqui no Brasil. Quando ela entrou na sala, que ela olhou, que viu todos os pais estavam lá e julgou que o pai dela não estava, eu constatei a tristeza dela. Quando ela me viu, foi uma alegria, senhor presidente, que eu não vou saber dizer aqui o tamanho dessa alegria. Só que os seus filhos, filhos de Eduardo Campos, agora não vão poder mais vê-lo. Parece que tem uma criança ainda, recém-nato, lactente ainda, e isso é o que mais me doeu quando eu soube da sua morte. Foi a questão que eu julgo seja a mais importante, que é o homem família, o homem cidadão, a pessoa que tinha tanto a dar ainda pelo nosso país e pela sua gente. Eu gostaria de pedir vossa autorização para nós concedermos 1 minuto de silêncio pelo falecimento do ex-governador Eduardo Campos. A presidência acolhe 1 minuto de silêncio em homenagem ao falecimento de Eduardo Campos.
Dando continuidade ao discurso que eu preparei para hoje, eu gostaria de dizer algo que me preocupou sobremaneira hoje pela manhã. Inclusive, eu não estou vendo aqui o nosso amigo Sá, porque eu gostaria que ele levasse isso à Secretaria de Educação e voltasse a levar essa preocupação, que não é só minha, mas de todos os alunos e pais e professores e funcionários da creche Sobral Pinto, no Vidigal. Pela manhã, ouvindo uma rádio, eu soube da preocupação das pessoas que estão vendo diversas rachaduras nessa creche. A creche Sobral Pinto, que se localiza no Vidigal. Essa creche, ela foi visitada pela Defesa Civil, e a Defesa Civil, eu gostaria que o nosso querido Antônio Sá levasse essa preocupação dessa creche, porque a Defesa Civil fez a visita no local e disse que não há nenhum problema que justifique a preocupação. Depois disso, os professores constataram que na cozinha houve um afundamento do piso. E ontem houve um estalo, isso palavras de uma das funcionárias, na cozinha da creche. Eu não estou de forma alguma duvidando da competência da Defesa Civil, mas eu acho que nós não podemos deixar essas pessoas, tanto o corpo docente como o corpo discente, como todas as pessoas que estão ali naquele local, com essa preocupação diante de novos fatos que surgiram. Não custa nada. Às vezes, só a simples presença da Defesa Civil novamente, ou de qualquer órgão que constate que não há problema nenhum, e eu acredito que não há problema nenhum, só isso vai trazer tranquilidade para aquelas pessoas. A ponto de eu tomar conhecimento que eles estão até exigindo que os pais assinem um requerimento de informação do qual se responsabilizem. Você já pensou você ter teu filho numa creche, ter teu neto numa creche e ter que assinar um termo de compromisso dizendo que você se responsabiliza se acontecer alguma coisa? Não pode. E é o que eu estou afirmando aqui, e gostaria de deixar isso bem claro para as pessoas que estão me ouvindo nesse momento, e por isso que eu fiz essa solicitação para que chegasse até a Defesa Civil, chegasse à Secretaria de Educação, chegasse até o prefeito, essa preocupação dos pais, e agora é uma preocupação minha, e eu tenho certeza que é uma preocupação de todos os vereadores. Eu digo que essa tranquilidade é dada até fazendo um paralelo com a minha profissão. Quantas vezes a pessoa chega no meu consultório e diz: eu estou preocupado porque meu filho está com febre, está com vômito, está com dor de cabeça. Isso é a tríade da meningite. Aí você vai, examina e tal, aí você fala: não é meningite, pode ficar tranquilo. Pronto, aquilo ali basta para que a pessoa fique tranquila. A mesma coisa acontece, e eu estou fazendo esse paralelo, numa situação como essa. Então, eu acho que seria importante que nós tivéssemos as autoridades ali que têm algum tipo de ligação com essa creche, para que isso pudesse ser efetivamente resolvido. Bem, gostaria também, senhor presidente, de falar uma lei que faz com que a farmácia passe a ser unidade de assistência à saúde. Lei foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União nesta segunda, próxima passada. Farmacêutico deve estar presente em período integral no estabelecimento. Farmácia passa a ser, repito, uma unidade de saúde e não só
estabelecimento comercial. A presidente Dilma Rousseff sancionou nesta sexta-feira, dia 8, a lei que dispõe sobre o exercício e fiscalização das atividades farmacêuticas. A decisão foi publicada em uma edição extra do Diário Oficial da União nesta segunda-feira. Com a lei, a farmácia passa a ser uma unidade de assistência à saúde e não apenas um estabelecimento comercial. Uma das novidades da lei é a determinação de que o farmacêutico deve estar presente nas farmácias durante todo o horário de funcionamento. A lei anterior determinava que era obrigatória a presença permanente de um técnico responsável, mas não especificava qual deveria ser a formação desse profissional. A partir de agora, somente o farmacêutico poderá exercer a responsabilidade técnica. Esta é uma vitória da classe e uma contribuição para a saúde do povo brasileiro, disse o presidente do Conselho Federal de Farmácia, Walter Jorge João, em nota publicada pelo site do Conselho. De acordo com o órgão, o projeto de lei tramitou durante quase 20 anos no Congresso Nacional. Parabenizo também ao Conselho Federal de Farmácia, parabenizo ao Dr. Walter Jorge João e digo que eu estou totalmente ombreado com essa atitude que foi tomada pela presidência. A lei também estabelece que o proprietário da farmácia não poderá desconsiderar as orientações técnicas do farmacêutico e que cabe a esse profissional esclarecer os pacientes sobre os benefícios e riscos do uso de fármacos, assim como informar sobre possíveis interações medicamentosas. Quantas vezes eu estava comprando algum medicamento e vi balconista prescrevendo remédio? Quantas vezes, só pelo que eu ouvi, sucintamente, rapidamente, eu constatei que aquele medicamento que foi orientado estava equivocado. Não foi nenhuma nem duas vezes não, mesmo porque o armarinho do meu pai, quando eu era criança, era ao lado de uma farmácia. E eu ficava às vezes ali olhando, eu já era estudante de medicina, mas meu Deus, vai fazer essa medicação, é totalmente inapropriada para a pessoa que está fazendo a consulta ali naquele momento. Eu tenho todo o respeito pelo balconista, mas eu não posso deixar de dizer que ele tem a sua função precípua, e o farmacêutico tem uma função que é muito mais nobre, que é, no caso, a de poder dar essa orientação sobre a prescrição que foi feita pelo médico. Muito obrigado. Obrigado, nobre vereador, doutor Eduardo Moura. O próximo orador inscrito é o senhor vereador Renato Cinco, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores e senhoras. Eu me inscrevi para solicitar apoio dos colegas e da sociedade ao projeto de lei número 888 de 2014, de minha autoria, que institui a campanha permanente de combate ao machismo e valorização das mulheres nas escolas públicas do município do Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro apresentou um aumento preocupante nos índices de violência contra a mulher. Pesquisa do Instituto de Segurança Pública, trazidas no dossiê Mulher 2013, relatam que somente em 2012, o somatório dos casos de ameaça, estupro, tentativa de estupro, homicídio doloso, tentativa de homicídio e lesão corporal dolosa foi de mais de 45 mil ocorrências registradas. A pesquisa revelou ainda que o Estado apresentou um aumento de 36% dos casos de estupro em relação ao ano anterior. E aí é importante a gente lembrar que, muitas vezes, as ocorrências de violência contra mulheres, especialmente de violência doméstica, sequer são registradas, são denunciadas por uma série de motivos.
Além dos dados sobre a violência em si, a mulher ainda ocupa posições subalternas em nossa sociedade, de forma que as mulheres têm menos espaço de chefia, estão nas profissões menos valorizadas e recebem salários menores que os homens nas mesmas profissões. São também, na maioria das vezes, responsáveis sozinhas pelo cuidado da casa e dos filhos. Em apenas 2% dos lares do Brasil, são os homens que ficam à frente das tarefas domésticas. Sendo a escola um dos primeiros locais de aprendizagem e de convívio social das crianças, é papel do poder público implementar práticas pedagógicas que estimulem a reflexão e a crítica ao machismo e busquem interromper a reprodução dessas práticas. Portanto, o presente projeto tem como objetivo contribuir no combate e prevenção a todo tipo de violência contra mulheres, levando o debate sobre a opressão de gênero para dentro das escolas, de forma que os preconceitos historicamente constituídos na sociedade possam ser repensados de forma crítica dentro do ambiente escolar. É fundamental que a rede escolar implemente práticas educativas que previnam a reprodução de agressões físicas, psicológicas e sociais de cunho machista. E nós também temos visto nos noticiários episódios de assédio e violência policial contra mulheres. No Jacarezinho, policiais da UPP estupraram 3 mulheres. Uma delas era menor de idade. 6 PMs são acusados, 4 deles estão presos e 2 em prisão administrativa. Isso não pode ser tratado como um caso isolado. Não basta a punição dos indivíduos autores desse crime específico. É importante que a gente crie uma cultura antimachista na nossa sociedade. E levar esse debate para dentro das escolas é fundamental para que essa cultura antimachista ela se constitua. E a gente não veja mais números como, por exemplo, cerca de 54% das mulheres já terem relatado sofrer algum tipo de assédio por parte de policiais, segundo pesquisa da Action Aid. Então, pedir a solidariedade e o apoio da sociedade e dos colegas a esse projeto de lei. E que essa cultura antimachista, ela venha se refletir também na política, visto que a bancada feminina nos parlamentos brasileiros ainda é muito inferior à proporção de mulheres entre os eleitores. Mais de 50% dos eleitores no Brasil são eleitoras. E essa proporção da população feminina não se faz representar na política, também em função da cultura machista, patriarcal da nossa sociedade. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Renato Cinco. Próximo orador inscrito é o nobre vereador Edson Zanata. Excelentíssimo senhor vereador Leonel Brizola Neto, que ora preside essa sessão, nobres edis ora presente nesse plenário, senhoras e senhores. Eu, senhor presidente, volto a esta tribuna, tendo em vista que nessa legislatura venho em alguns momentos reiterando manifestações no sentido do descaso do nosso poder público estadual, o poder executivo estadual, no que diz respeito à questão da implantação de captação e tratamento de água para o nosso estado. 80% da água que abastece o município do Rio de Janeiro é uma água oriunda da Baixada Fluminense, mais especificamente da ETG, a Estação de Tratamento do Guandu, que fica em Nova Iguaçu.
Hoje, todo segmento de imprensa, escrita pelo menos, assim como televisionada, e durante o transcorrer desses dias da semana, vem sendo manifestada a circunstância do descumprimento de orientação imposta pela ANA, pela Agência Nacional de Água, ao Estado de São Paulo, tendo em vista que o governo estadual determinou praticamente na questão da usina hidroelétrica de Jaguari, diminuir consideravelmente a vazão de água para fluir no curso para o rio Paraíba do Sul. Quem passa no leito deste rio, no trajeto para São Paulo, já nota a diminuição do volume de água considerável nas margens do referenciado rio. Rio que nasce no estado de São Paulo, atravessa diversos municípios do próprio estado, de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, mas que é o rio de vital importância para a questão hidroelétrica e a questão da água do nosso município, se não falar de alguns outros municípios que, independente de ter seus mananciais, também recebe água desse rio Paraíba do Sul, além, evidentemente, da questão da agricultura. Pois bem, o último governo do estado do Rio de Janeiro que se preocupou com a questão de ampliação da ETG foi Leonel de Moura Brizola, uma estação de tratamento inaugurada por Carlos Lacerda, que hoje já é obsoleta, muito embora tratando-se da maior estação de tratamento de água do mundo, a ETG, a Estação de Tratamento de Águas do Guandu. No entanto, tantos bairros dentro do município do Rio de Janeiro, é triste que a água não chega nas torneiras. Há tempo venho me manifestando aqui no sentido da adoção de providência urgente por parte do poder público estadual, no tocante a ser implantado, ser construída uma nova estação de tratamento, ali mesmo do lado da já hora existente. Por quê? Porque 92% dessa água que é oriunda do Paraíba do Sul, captada em Santa Cecília, em Piraí, e que enche as represas da Light, já estão também diminuindo o seu volume. Essa captação forçada em Santa Cecília, que enche Ribeirão das Lajes para produzir a energia elétrica, vai sofrer consequências com essa redução do volume de água que ora o governo de São Paulo tomou a decisão, mesmo tendo sido orientado pela Agência Nacional de Águas para assim não agir. E olha que essa água do Jaguari não influencia diretamente no sistema Cantareira. Evidentemente que todos estamos pleiteando que essa escassez se passe rápido, que aquele sistema de água seja logo solucionado, mas lamentavelmente o que a gente vem acompanhando há anos é a questão dos poucos reservatórios de água que existem e outros que foram construídos pela atual gestão, onde eles simplesmente se limitam a construir troncos de água para fornecer água para determinada comunidade. E eu presenciei há pouco tempo atrás, na minha zona oeste do Rio de Janeiro, onde um tronco foi construído com o objetivo para atender a Multiplan, mais especificamente o Parque Shopping da Zona Oeste, o maior shopping construído em Campo Grande. Evidentemente que esse tronco teria que atender a falta de água naquelas comunidades limítrofes que ali situam, porque é triste. Quantas e quantas torneiras, milhares de torneiras não chega água em Pedra de Guaratiba, em Guaratiba, em Vasconcelos, bem próximo onde existe todo um bombeamento de água para atender as necessidades da parte baixa do Rio de Janeiro. Então é triste a gente ver essa realidade, onde a todo momento os segmentos jornalistas estão batendo nessa tecla. Não adianta o governador do estado do Rio de Janeiro,
o governador de Minas Gerais e o governador de São Paulo se sentarem para tentar solucionar esse problema. O que a gente está assistindo agora, quem passa no Paraíba do Sul, quem passa na Dutra e observa o leito, do lado direito ou do lado esquerdo da pista, simultaneamente quando a gente trafega, é que já está aparecendo em alguns pontos até o solo também do Rio Paraíba do Sul. E isso certamente em algum momento vai pesar numa consequência muito séria para o nosso município, muito embora a nossa Serra do Mar, ela é rica em mananciais de nascente e essa água toda é desprezada por questões de descaso da autoridade pública nesse setor. Como a gente tem conhecimento, os funcionários da nossa Companhia de Água e Esgoto, muito embora ela é mais água agora, porque o esgoto praticamente está terceirizado para Foz Água 5, pelo menos na Zona Oeste, o que a gente tem presenciado é o clamor daquele corpo funcional no desespero de que essa empresa não seja totalmente terceirizada, e é o caminho que a gente está vendo nessa circunstância do dia a dia. Então era isso, senhor presidente, que eu queria deixar registrado aqui mais uma vez, a preocupação de que o governo do Estado tem que estar reiteradamente acima desse problema da escassez da água de São Paulo, onde o governo de São Paulo vem fazendo que quem entende em desfavor do nosso estado do Rio de Janeiro, mais especificamente de todo o leito dos municípios que segue ao longo do curso do Rio Paraíba. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, nobre vereador Edson Zanata. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Dr. Eduardo Moura. Mais uma vez eu cumprimento a todos e ocupo essa tribuna para falar sobre um tema que me deixa muito satisfeito de poder abordar. É sobre um não decisivo ao preconceito. Uma professora com síndrome de Down que quebra barreiras. Débora Seabra, pioneira, enfrentou de cabeça erguida a discriminação no Rio Grande do Norte e hoje dá aulas e faz palestras sobre inclusão. Para a educadora potiguar, Débora Seabra, de 33 anos, inclusão é a palavra de ordem. Com 10 anos de carreira, ela foi a primeira pessoa com síndrome de Down a lecionar no país. E hoje é professora auxiliar da educação infantil na escola doméstica, instituição privada de ensino em Natal, no Rio Grande do Norte. Sua história é um dos estudos de caso que serão apresentados no Educação 360, seminário promovido em setembro pelos jornais O Globo e Extra, em parceria com SESC, Prefeitura do Rio e apoio do canal Futura. Para seguir o magistério é preciso paciência, e eu me dou muito bem com os alunos. Quando um aluno chega, ele vem e me abraça, afirma. E isso é curioso, né? Como a criança, ela não tem esse perfil que nós colocamos aqui no início, que é o perfil da discriminação. Eles não se dão conta, ou se porventura se derem conta, não tem aquela atitude hostil que às vezes as outras pessoas, com o tempo, infelizmente vão adquirindo. Além do trabalho em sala de aula, Débora faz palestras sobre educação inclusiva e se dedica à literatura infantil. No ano passado, lançou o livro Débora Conta Histórias. Sua atuação como palestrante já alcançou outros países, Argentina, Portugal, Estados Unidos. Este ano, no dia 21 de março, data em que se comemora o Dia Internacional da Síndrome de Down, ela chegou a ministrar uma palestra
na sede da Organização das Nações Unidas, a ONU, em Nova York. Nas palestras falo sobre inclusão. A pessoa com síndrome de Down tem que estudar no ensino regular. Sou contra escolas especiais e eu só cheguei até aqui porque estudei na rede regular. A escola especial é um crime. O aluno com Down precisa enfrentar desafios, conviver com a diversidade. O seminário que citei, Educação 360, acontece nos dias 5 e 6 de setembro na Escola SESC do Rio de Janeiro. As inscrições podem ser feitas a partir do dia 19 de agosto, somente através do site do evento, que fica no endereço www.educação360.com. Eu acho que é importante as pessoas que se interessam pelo tema se inscreverem, porque terão uma contribuição muito grande para os seus saberes. Um outro tema que eu gostaria de abordar, senhor presidente, é sobre algo que eu vejo que ainda não há uma preocupação muito grande aqui no nosso país, e felizmente nós não tivemos nenhum caso, no que diz respeito a essa epidemia do vírus Ebola, que é transmitido por contato com mucosas ou feridas na pele. Ouvi um argumento que me preocupou mais ainda. Alguém disse que o contato, desde que feito, ele transmite imediatamente, ou então, se passar algum tempo, aquilo deixa de ocorrer. Nós vivemos num mundo globalizado. A pessoa pega um avião da Guiné para Itália e às vezes já está acometido da doença. E para chegar ao nosso país, isso não demora muito. E o que eu sinto, vereador Edson Zanata, é que não está havendo uma preocupação como a que eu julgo que a epidemiologia do Estado, do município e principalmente o Ministério da Saúde deveria já estar dando orientação, porque a primeira vítima europeia já morreu nesta terça-feira, hoje é quarta-feira, isso em Madrid. Desde março, mais de 1.000 pessoas morreram na África. E a Organização Mundial da Saúde decretou emergência. O vírus Ebola fez sua primeira vítima europeia. O missionário espanhol Miguel Pajares, de 75 anos, contraiu a doença na Libéria e foi transferido para o hospital da Espanha no dia 7. Desde março, a doença já matou, como eu disse, mais de 1.000 pessoas na África. E nós precisamos ter uma atenção muito grande aqui no nosso país, porque um caso com o contágio tão virulento como esse deste vírus, poderá fazer com que tenhamos uma epidemia também no nosso país. As autoridades de saúde devem se preocupar, porque esta é a primeira vez que o Ebola chega a cidades populosas. Segundo os infectologistas Caio Rosenthal e Esper Calais, o vírus é transmitido por mucosas, boca, nariz e olhos, ou feridas na pele em contato direto com sangue, tecidos, fluidos corporais ou secreções, fezes, urina, saliva, sêmen de pessoas infectadas. Daí, as pessoas já devem estar assistindo, né, nas
nos diversos canais de televisão, a roupa que é necessário para se ter o contato com as pessoas que estão doentes com essa virose. Qualquer solução de continuidade, ou seja, qualquer lesão na pele, por menor que seja, em contato, como eu disse, com saliva, sangue, sêmen, seja o que for, ou na mucosa, pode fazer com que o contágio se realize. A transmissão também pode ocorrer pelo contato com animais, mamíferos como chimpanzés, porco-espinho, morcego ou antílope, ou objetos contaminados, como roupas de cama ou agulhas usadas por paciente. O contágio pelo vírus, portanto, não ocorre pela água, por alimentos ou pelo ar. Pelo alto risco de transmissão, pessoas que morreram pelo vírus devem ser manipuladas apenas por quem esteja usando roupas de proteção e luvas. O corpo deve ser enterrado imediatamente. O período em que a pessoa infectada pode transmitir a doença começa após o surgimento dos sintomas. E o primeiro deles é a febre, depois o vírus causa dor nos músculos e articulações, problemas de estômago e intestino. Agora, os senhores e as senhoras imaginam o seguinte: olha como é vago a sintomatologia, como é vaga a sintomatologia. Quer dizer, chegar num hospital com febre, com dor nas articulações, problemas no estômago, a pessoa, se porventura não fizer uma boa anamnese, se o médico não fizer uma boa história, com certeza não vai fazer o diagnóstico. Porque basta ele estar antenado com o que nós estamos falando aqui hoje, para que ele pergunte se essa pessoa vem de um local que esteja havendo essa doença, que é esse vírus, que é o ebola. Então, eu não poderia perder essa oportunidade de falar sobre isso, até para alertar mesmo as nossas autoridades sanitárias, e modestamente eu gostaria de dizer isso, até como sanitarista que sou, mas eu não poderia deixar de falar sobre esse assunto. As pessoas podem infectar outras enquanto seu sangue e secreções contiverem o vírus. E para que a doença não se espalhe, os sintomas devem ser monitorados dia e noite, principalmente nos aeroportos. Por isso que eu citei a importância do que nós estamos comentando aqui hoje, para que as autoridades sanitárias fiquem muito atentas, porque depois que nós tivermos o problema iniciado, é como se fosse um rastilho de pólvora, e isso pode fazer com que tenhamos uma epidemia também aqui no nosso país. Muito obrigado. Não havendo orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores, a sessão fica suspensa até às 15h40. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. Não havendo orador inscrito, a palavra fica franqueada. Não havendo quem se manifeste, a sessão fica suspensa até às 16h. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminado o tempo destinado ao grande expediente e não havendo matéria a ser examinada no prolongamento, passa-se a ordem do dia. Em tramitação especial, em regime de urgência, em discussão única, em votação. Pela ordem, presidente. Pela ordem, o nobre vereador Marcelino de Almeida. Presidente, boa tarde a todos. Boa tarde. Nós tivemos hoje, na parte da manhã, um acidente trágico, com a morte de um novo líder, Eduardo Campos, e teve aqui nessa casa já, recebendo as honrarias dessa casa, e eu como membro, ex-membro do PSB,
Quero estender a toda a família as nossas condolências, à família do PSB, e dizer que estava surgindo nesse país um novo líder. Mas o que toca a imprensa, e eu escutei até na imprensa, foi que ele é neto do Miguel Arraes, e o Miguel Arraes, no dia 13 de agosto, faleceu, e exatamente hoje é dia 13, o neto dele teve esse trágico acidente de avião. Então, eu peço a essa casa aí, era um minuto de silêncio, e suspender esse trabalho em respeito ao acidente e à morte do nosso candidato a presidente da República, Eduardo Campos, senhor presidente. Desculpa, vereador, eu não entendi. Fora o requerimento do minuto de silêncio? Eu não sei se já foi pedido um minuto de silêncio. Já foi medido. solicitado, já foi feito. Então eu pediria a suspensão dos trabalhos em respeito a esse acidente que houve. E o luto já foi... Eu ainda estou vendo aqui a questão regimental. Eu vou ceder a palavra ao nobre vereador Leomar Coelho e logo depois eu vou analisar o requerimento de Vossa Excelência. Pois não. Senhor presidente dos trabalhos desta sessão, nobre vereador Jorge Felipe, senhoras vereadoras presentes, senhores vereadores presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam hoje nesta galeria. O Partido Socialismo e Liberdade, através da minha liderança nesta casa, não poderia de forma alguma deixar de lamentar profundamente o falecimento do jovem Eduardo Campos, né, que exatamente pela sua jovialidade despontava como a esperança da nossa política, né, nordestino de fé, seguindo, inclusive, com muita sabedoria, aquilo que lhe foi ensinado pelo seu avô, grande governador Miguel Arraes, entendeu? De maneira que o Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, nesta casa, se solidariza e de forma consternada, não é? Lamenta profundamente esta grande perda, não é, da política brasileira. Muito obrigado. Nobre vereador Marcelino de Almeida, há previsão regimental? Oi. Existe previsão regimental que respalda o requerimento de Vossa Excelência. É o inciso 2º do artigo 137, que diz, o caput do artigo fala, a sessão será encerrada antes da hora regimental nos seguintes casos. No 2, em caráter excepcional, por motivo de luto nacional, pelo falecimento de autoridade ou alta personalidade, ou por grande calamidade pública em qualquer fase dos trabalhos, mediante deliberação do plenário, em requerimento subscrito, no mínimo, por 1/3 dos vereadores presentes. Então, não cabe o requerimento de Vossa Excelência de forma verbal. Ele necessariamente tem que ser por escrito, com apoiamento de 17 senhores vereadores. Então, presidente, mediante a isso, eu peço verificação de quórum, então, por favor. Solicitada a verificação de quórum pelo nobre vereador Marcelino de Almeida. A presidência solicita aos senhores vereadores que tomem assento em suas bancadas. Vou proceder à verificação. Primeira bancada. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Segunda bancada. Nenhum. Terceira bancada. 3, 4, 5. 6. Quarta bancada, 2. Mesa 1. 15 senhores vereadores. Não há quórum para prosseguimento dos trabalhos. A presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca a sessão ordinária para amanhã às 14 horas. Está encerrada a sessão.